Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Mais uma vez, uma boa tarde a você. Seja bem-vindo à Band. Hoje nós estamos rápido e rasteiro aqui, porque tem muita coisa para falar para você. Daqui a pouco tem uma van queimada na Barão de Itapura, um susto que aconteceu no finalzinho da manhã de hoje. Só que é o seguinte, vamos abrir o diário de bordo. Pois é, o Brasil Urgente está em terras haitianas. Rodrigo Solomon e o Kleber Casablanca chegaram finalmente ao país, depois de uma viagem aí de 18 horas, já deu para ver na abertura do programa. Então vamos fazer o seguinte, o Rodrigo vai contar um pouco para a gente como é que foi a chegada deles ao Haiti. Boa tarde para você, Rodrigo. Pois é, boa tarde para você, Felipe Pereira, para quem acompanha o nosso Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Antes de tocar aqui com as informações direto do Haiti, vou explicar por que eu estou vestido assim, estou de boné, estou de camisa de manga longa, tá aqui, olha. Só tirei o óculos escuro para conversar com vocês aqui na tela da Band. Isso aqui é recomendação da ONU, dos militares brasileiros, para a exposição ao sol e ao ambiente haitiano. Nós estamos nesse momento na base Charlie, que é a base do comando do batalhão brasileiro Brabate 19. Mesmo aqui, há a necessidade de uma proteção não só contra os raios do sol. Nós estamos aqui em meio ao Caribe, o sol brilha forte, a temperatura é superior a 33, 34 graus, mas também diante da presença de alguns vetores de doenças, especialmente pernilongos, que podem transmitir a malária, transmitir outras doenças como a dengue, que é tão comum aí no nosso país. Então a indumentária aqui é uma indumentária especial para tomar cuidado e proteger as equipes que por aqui passam. Bom, ontem vocês viram, desembarcamos antes de chegar aqui no Haiti, na Venezuela. Depois de mais 2 horas e 45 minutos de voo, finalmente chegamos aqui à capital Porto Príncipe, onde fomos recebidos pelo comandante do Brabate 19, o coronel Davi. Um desembarque tranquilo com a nossa aeronave da Força Aérea Brasileira. E aí sim as primeiras impressões a respeito desse país que hoje segue sob a intervenção dessa missão de paz da ONU. As primeiras imagens que nós estamos mostrando para vocês aí são imagens do caminho do aeroporto até a base do contingente brasileiro. Você perceba que são imagens que mostram um caos, especialmente no trânsito, no comércio. No Haiti não há uma organização de Estado que possa ser comparada, por exemplo, à organização do nosso Brasil, né? As coisas acontecem em mais de 80% dos casos na informalidade, no comércio, né? Nas relações trabalhistas, e isso acaba nos colocando aqui numa condição de sempre muita atenção. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem do TAP-TAP, que é o transporte local montado sobre carrocerias de caminhonetes, pequenos caminhões, vans, né? É o transporte público aqui do Haiti, que custa muito barato, né? De um custo muito barato, não tem pontos de parada, não tem uma organização propriamente dita, apenas um local onde ele se inicia e um local onde ele termina. Também nessa nossa passagem e das primeiras imagens do Haiti, foi possível observar que muito do terremoto ainda está presente. O terremoto foi no dia 12 de janeiro de 2010. São 4 anos desde o terremoto, mas em muitos locais é como se o terremoto tivesse acontecido ontem, porque ainda há destroços, ainda há consequências desse terremoto. A nossa agenda aqui é extensa, estamos acompanhando neste dia de hoje os bastidores do trabalho dos militares brasileiros e nos próximos dias vamos trazer também conversa com a população, conversa com os haitianos que aqui estão amparados pelo nosso país. De uma coisa eu vou deixar vocês absolutamente tranquilos, é um povo amável, que gosta muito do nosso Brasil e
e que certamente tem se sentido muito amparado pelos militares brasileiros que aqui estão. Então essa foi a nossa conversa de hoje. Felipe Pereira, estou produzindo muita coisa aí, o Kleber Casablanca, aqui do Haiti, para que a gente possa também nos próximos dias trazer mais detalhes aqui na tela da Band. Forte abraço, bom programa para você, obrigado pelo carinho da audiência. Faça-me o favor, hein? Até mais. Olha, tenha santa paciência, viu, Rodrigo? Porque não pensa que ficou só nesse boletim, não. O Rodrigo Solomon tá ao vivo com a gente agora conversando. Tem um tempinho, um intervalinho aí antes de acompanhar uma operação. Rodrigo, boa tarde para você. Boa tarde, Felipe Pereira, telespectadores, amigos do Brasil. A gente tá aqui, o Lafortu comigo, ó, ao vivo na tela da Band. Dá um tchauzinho lá, Lafortu. Lafortu não fala português, só fala crioulo. É um haitiano que trabalha junto à base militar de Charlie, onde nós estamos nesse momento. Vou mostrar para vocês rapidinho. Essa é a base de Charlie, o local onde os representantes do Exército brasileiro acabam se instalando. Esse alojamento usado pelos militares brasileiros. Vou tentar não movimentar muito a câmera diante dos problemas aí com o sinal. Daqui a pouquinho nós vamos aproveitar uma incursão dos militares da ONU numa região conhecida como Cité Soleil. É a região onde há uma concentração muito grande ainda de violência e também de problemas relacionados às ações de gangues. E daqui que nós vamos sair para tentar acompanhar esse trabalho. Vocês estão ouvindo bem aí? Tem sinal bom aí no Brasil? Tá dando uma falhada, mas é o sinal da transmissão pela internet mesmo, não tem muito jeito, né? Então tá bom, porque agora eu te ouço aqui. Vou tentar caminhar rapidamente, me perdoem se as imagens ficarem ruins, porque eu quero mostrar alguns detalhes aqui da base Charlie. Por exemplo, estamos aqui ao lado da estação de tratamento de água. Toda essa água ela é tratada, mesmo que venha em forma bruta para cá, água limpa, né, sem a contaminação do esgoto, ela é tratada e alimenta todo o complexo do campo de Charlie. Nós estamos próximo à Casa Brasil, que é a sede habitacional, podemos dizer assim, onde fica o comandante da Brabate, o capitão Davi, exatamente nesse local que eu estou apontando. E bem aqui atrás de mim, eu vou tentar caminhar ainda, você já vê essa viatura da ONU, é uma das viaturas usadas durante as operações, mas há ainda outro pátio de viaturas, essas viaturas usadas para o patrulhamento que fica lá atrás. Nesse local aqui estão 1.200 homens das Forças Armadas brasileiras. Tem até academia, para vocês terem uma ideia, onde as pessoas se exercitam. Que é exatamente nesse ponto aqui, ó, onde eu vou mostrar para vocês. Essa é a academia dos militares que aqui estão. Bom, o Brabate é apenas um dos braços armados dessa ação humanitária promovida no Haiti pela ONU. Além do batalhão brasileiro, há batalhões canadenses, peruanos, uruguaios, todos eles trabalhando em prol da estabilização do Haiti. Ainda estamos em campo militar, ainda estamos aqui na base de Charlie, mas daqui a pouquinho vamos à rua para mostrar a patrulha, para mostrar o trabalho de campo desses militares. Eu não sei se a gente tem aí as imagens, Felipe Pereira. Você já tem condições de mostrar imagens aí da cidade de Porto Príncipe? Não sei se a gente já tem condições, mas são imagens impressionantes e que resumem exatamente o caos vivido pelo povo haitiano. O caos vivido aqui nessa cidade, onde o trânsito é descontrolado, onde há muita dificuldade em relação à distribuição de comida e também à distribuição de água. Aqui circulam os famosos TAPs, que são veículos do transporte, digamos, público, né? Uma espécie de transporte coletivo, e que leva essa população até as regiões mais distantes aqui do centro da cidade de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Haiti, em números, impressiona. Mais de 80% da população vive de forma informal. Nós temos também mais de 80% da população abaixo da linha da pobreza. Temos ainda
essa população vivendo com quase 50% de analfabetos. São 50% da população analfabeto. E é esse o grande objetivo nosso, esse grande desafio nosso, mostrar para vocês aí no Brasil Urgente todos os detalhes desse trabalho dos nossos brasileiros, todos os detalhes dessa ação desenvolvida pelos nossos militares. E aí, Felipe Pereira, deu para ouvir como é que está a situação aí no nosso Brasil? Rodrigo, aqui a situação não está muito diferente, assim, não é óbvio que dadas as proporções, né? Mas a gente tem vivido também alguns dias aqui bastante complicados e dias também de bastante calor, falando um pouco da temperatura. Que horas são aí, Rodrigo? Aqui são 4h59, falta 1 minuto para 5 da tarde, e aí? 2h59 aqui no Haiti, viu, Felipe Pereira? Estou eu e o Kleber Casablanca, está aqui do meu lado, já garantindo algumas imagens. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Já estamos garantindo algumas imagens para os nossos trabalhos aí dos próximos dias. Eu vou tentar me deslocar aqui pela base, vocês vão me avisando aí sobre a condição das imagens. Esse espaço onde nós estamos aqui, né, serve de alojamento. Abre a porta aí, Kleber Casablanca. Vou mostrar a bagunça do nosso alojamento. É um alojamento dedicado aos jornalistas. Deixa eu trazer a imagem para o claro. Aí, olha, esse é o nosso alojamento. Né? Tem aqui o ar-condicionado. Bom, você percebe aí que realmente a transmissão pela internet, aqui, né? No boletim eu falei sobre as doenças que infelizmente assolam o Haiti. Dentre elas a dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito transmissor da dengue também é transmissor de outras doenças. E por isso, daqui a pouquinho, a gente não vai conseguir mostrar, porque o Brasil Urgente já vai estar concluído, mas um serviço de fumacê muito parecido com aquele serviço que as prefeituras desenvolvem, muito parecido com o serviço que a gente vê aí no Brasil no controle de endemias. Ele passa por aqui, são 2 vezes por dia isso. Eles passam por aqui e por aqui fazem o trabalho de controle desses animais, até para preservar a tropa, porque a tropa doente não ajuda em absolutamente nada. Aqui dentro também funciona um refeitório. Por quê? Porque toda a comida e bebida distribuída aos militares vem desse refeitório, vem desse espaço, com o objetivo de eliminar a possibilidade de contaminação fora do campo de Charlie. Ou seja, os militares só comem o que há aqui para não se contaminar, especialmente com a cólera, que infelizmente é uma realidade aqui no Haiti, a cólera que pode matar em questão de horas em função da sua periculosidade. E o trabalho aqui é intenso, viu? Tanto de quem segue de serviço, quanto de quem faz a manutenção do batalhão, também daqueles que efetivamente precisam cuidar dessa infraestrutura toda, viu, Felipe Pereira? Tá certo, então, Rodrigo Solomon falando ao vivo do Haiti. Você percebe que a transmissão é pela internet, por isso que às vezes falha o áudio, às vezes a imagem não tá lá 100%, mas dá pra ver aí o Rodrigo Solomon passeando, mostrando pra gente as instalações onde eles estão nesse momento lá no Haiti. Rodrigo, a programação para hoje, portanto, vocês vão acompanhar uma missão ou uma operação, não é isso? Exatamente, Felipe Pereira. É uma operação com os blindados aqui no Haiti. Eu estou tentando me deslocar até a área dos blindados. Vamos ver se o sinal consegue nos acompanhar para que vocês tenham uma ideia do tamanho aqui do campo de Charlie. Esse aqui, como eu disse, é o espaço da reservação de água e do tratamento de água. Vou mostrar lá embaixo, olha, para a gente não ficar muito distante do jornal, do espaço da internet. Aqui estão os blindados usados pela ONU. Realmente. O trabalho de... realmente o sinal da internet não colabora muito, né? A imagem do Rodrigo é travada, mas então ele vai acompanhar uma operação dos blindados hoje. Você acompanha o resumo disso amanhã aqui no Brasil Urgente. O Rodrigo pode tentar também entrar amanhã ao vivo para conversar aqui no nosso programa, viu? É uma missão que você vai acompanhar em série de reportagens especiais nos próximos meses aqui na tela da Band, e todos os dias o Rodrigo, ou gravado ou ao vivo, ele conversa com a gente aqui no Brasil Urgente. Tem intervalo, pessoal? Se tiver, roda o TP aí pra mim, fazendo um favor. Se tiver um intervalo, nós vamos já fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais aqui no Brasil Urgente, você não sai daí. Não tem ainda, né? Então vamos fazer o seguinte,
Me dá as imagens da van queimada aí, fazendo um favor. Um susto hoje de manhã na Avenida Barão de Itapura, aqui em Campinas. Uma van pegou fogo. Olha só essas fotos que foram mandadas pelo nosso colega Danilo Rensober, um jornalista que estava lá na região. Olha só o susto que foi isso de manhã aqui na Avenida Barão de Itapura, viu? A situação foi bastante preocupante. Segundo as primeiras informações, teria sido uma pane mecânica, uma pane elétrica, na verdade, que teria causado todo esse problema. Aí as imagens do Marcelo Ávila, que mostram o momento do Corpo de Bombeiros chegando até o local. O Corpo de Bombeiros que fez aí uma ação bastante rápida e conseguiu controlar as chamas. O trânsito na Barão de Itapura, evidentemente, foi desviado para outra faixa, para poder os bombeiros terem aí todo o trabalho, conseguirem fazer todo o combate. Então a situação aí que chamou bastante atenção. Rafael Gnipper já está comigo, pessoal. Se ele já tiver, boa tarde para você, Rafael. Tem as informações também sobre o que aconteceu, né? Boa tarde, Felipe. Olha, foi um susto mesmo, né? As imagens impressionam, mas felizmente tudo terminou bem. Bom, o veículo aí pegou fogo na Avenida Barão de Itapura, como você falou, na manhã de hoje em Campinas. Pelo que o motorista da van falou, Felipe, o fogo começou ali na parte dianteira do veículo, no motor, e acabou se espalhando. Felizmente, o motorista percebeu o que estava acontecendo e ele e os passageiros conseguiram sair da van sem que ninguém se ferisse, que não tivesse nenhum problema. Alguns funcionários de um posto de gasolina que estavam ali próximos ao local tentaram apagar as chamas com os extintores de incêndio, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros então foi acionado e controlou as chamas. O incidente, Felipe, fechou uma das vias da avenida e deixou o trânsito no local congestionado ali, muito em função da remoção da van e também da curiosidade dos motoristas. A pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente. Felizmente tudo correu bem, ninguém se feriu, tudo deu certo nesse incêndio. Foi só um susto mesmo, né, Felipe? Pois é, um baita susto, inclusive, de repente ver o carro aí pegando fogo, mas não foi nada demais, não foi nada de mais grave. Então, pelo menos tanto o motorista quanto os passageiros conseguiram aí se salvar sem ferimentos. Muito obrigado, Rafael Gnipper, pelas informações. Aí o trânsito na Barão de Itapura, que ficou bastante complicado na manhã de hoje por causa desse incidente, essa van que teve uma pane elétrica e acabou pegando fogo ali na Barão de Itapura, uma das avenidas bastante movimentadas aqui de Campinas, liga a região da rodoviária à Avenida Brasil. Pode voltar aqui comigo, você pode participar aqui no Brasil Urgente de uma maneira diferente da habitual, viu? Você pode mandar a sua mensagem colocando no seu Facebook o texto que você quiser e a hashtag Brasil Urgente Campinas. Hashtag aquele jogo da velha, viu? Tô até com o tablet aqui esperando a sua participação. Você também pode participar com a gente pela página facebook.com/Brasil Urgente Campinas. Você manda a sua mensagem, a gente lê aqui no ar, eu tô aqui esperando a sua participação. Tem as imagens da torre, pessoal, a gente sempre tá falando do tempo e da temperatura aqui em Campinas, né? Esse alerta que o Brasil Urgente tem feito já há alguns dias por causa aí do calor e também do tempo seco. Temos aí as imagens já daqui da torre de Campinas, céu com algumas nuvens. Hoje também já teve de tudo, né? Já teve tempo nublado, já teve sol brilhando forte, agora sol com algumas nuvens. Então a situação ainda fica nesse meio termo, né? Não tem exatamente uma previsão muito precisa do que está acontecendo. 27 graus nesse momento, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. Nós temos aí 58% de umidade relativa do ar, uma situação bastante considerável também. A umidade relativa do ar aumentou em relação aos últimos dias. É um bom sinal por um lado, só que não está chovendo. E a situação de não estar chovendo causa problemas. A vazão do rio Atibaia, por exemplo, caiu mais uma vez, viu, segundo a Sanasa. O nível foi de 12 metros cúbicos por segundo para 11 metros cúbicos e meio por segundo. A preocupação da empresa é voltar aos níveis críticos do início do ano, esse nível aí que chegou a 3,4 metros cúbicos por segundo. De acordo com os dados históricos, só para você ter uma ideia, em fevereiro a vazão no rio chega a 45 metros cúbicos por segundo. Então, peraí, nós temos aí 12 metros cúbicos, 11,5, né, na verdade, 12,5, para uma média que deveria ser de 45. Tem coisa muito errada aí. Para atingir esse índice, para atingir os 45, seria necessário chover a semana inteira. Inclusive, a gente tem falado isso aqui, né? Teria que chover muito, teria que chover a semana inteira para poder dar aí conta dessa situação, para poder voltar o rio Atibaia a ter um índice um pouco mais favorável. Dessa forma, hoje, o volume é de 25,5% do ideal para o abastecimento de Campinas, que tem 1.100.000 habitantes. E olha, você tem acompanhado aqui no Brasil Urgente
que a situação dos rios é bastante crítica. Em alguns municípios da região já vivem o racionamento de água. Inclusive aqui em Campinas havia esse risco também, mas isso não aconteceu. E por causa disso, muitas ações de economia estão sendo colocadas na prática. Só que em algumas cidades, veja só, a situação é diferente. Em Indaiatuba, por exemplo, o consumo aumentou 40%. Aumentou 40% nesse mês, quando o ideal era justamente reduzir o uso. A Lucimeire Ramalho tem os detalhes pra gente aqui no telão. Pode rodar. Há algumas semanas, o assunto mais comentado é o risco da falta de água. Todos sabem que é preciso economizar, mas mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou sobre os riscos do uso excessivo. Em Indaiatuba, por exemplo, a população, ao invés de diminuir a quantidade de água, extrapolou. Nem a seca e a baixa vazão dos rios frearam o consumo na cidade. Como houve um anúncio que a região estava com dificuldade hídrica, aqui em Indaiatuba ainda não estava, as pessoas entenderam que em Indaiatuba também ia ter essa dificuldade hídrica e acabaram consumindo de forma exagerada muito mais água. A situação ficou tão crítica que os 2 rios que abastecem o município, o Capivari-Mirim e o Piraí, não deram conta da demanda. Desde a semana passada, a saída encontrada pela prefeitura foi recorrer às represas particulares. Elas estão sendo usadas para despejar a água armazenada nesses 2 rios para abastecer a cidade. Antes desse período mais seco, o serviço de abastecimento tratava 1.200 metros cúbicos de água por hora. Agora está tratando quase 1.500, o que causa até um transbordamento. Nestas telas, os funcionários conseguem em tempo real saber a situação de cada reservatório e mudar a quantidade de água enviada a cada um deles. Muitos permanecem na metade da capacidade. De quarta-feira da semana passada até o último domingo, a cidade registrou um consumo de água 40% maior que o previsto para a época. Isso pode ser comparado a 80 mil pessoas a mais utilizando água no município. Atualmente, esse índice está em 20%. Se a população não colaborar economizando, esse cenário pode piorar e muito. Se nos próximos 10 dias não chover e o consumo não cair, o que vai acontecer? Nós vamos precisar baixar aqui um decreto de emergência. E aí nós vamos ter que racionar a água em diversos bairros da nossa cidade. Por isso, o superintendente pede o apoio dos moradores de Indaiatuba para que medidas mais drásticas não sejam tomadas. E quando o assunto é economia, as opiniões são muitas. A população realmente está gastando. Só que a cidade está crescendo, está surgindo muito loteamento. E não está tendo controle, está tendo loteamentos demais e não está compatível com a quantidade de água. A população tem que realmente colaborar, eu acho que é de cada um, eu acho que isso é respeito com os demais que estão colaborando. Então a gente ainda vê passando pelos bairros, gente lavando carro, calçada, então eu acho que a pessoa tem que se conscientizar. Colaborar, com certeza, para não sofrer no futuro. Essa frase resume tudo, né? Colaborar para que não seja prejudicado no futuro. É a situação da água aqui na nossa região, né? Enquanto muitos têm que fechar as torneiras ou simplesmente não tem água nas torneiras, o caso de Indaiatuba aí o consumo maior até do que o previsto e maior inclusive do que eu imaginava, inclusive para essa época de seca, né? Essa época de racionamento. Ainda não há nenhuma previsão de que Indaiatuba entre em algum tipo de racionamento, pelo menos de acordo com as informações que nós apuramos, mas se continuar do jeito que está, não vai demorar muito também não, viu? Então a população tem que ter consciência, tem que se conscientizar, tem que economizar água. A gente tem feito esse alerta aqui, não é à toa não. Tem que economizar água porque a situação está realmente preocupante. E olha, apesar do anúncio do governo de São Paulo do aumento em 25% da vazão no sistema Cantareira para a região e das chuvas que aconteceram nos últimos dias, os níveis dos rios continuam abaixo do normal. Você ouviu agora há pouco a situação do Atibaia, né? Sem opção nesse período de estiagem, muitas empresas têm que comprar água para manter a produção. Quem traz os detalhes para a gente é a Silvia Pérez, aqui no telão, pode rodar. Para manter a produção de medicamentos, essa indústria farmacêutica vem comprando água. A média são 3 caminhões por dia para garantir os níveis mínimos dos reservatórios. A empresa, que depende do rio Atibaia, suspendeu a captação no início de fevereiro por causa da baixa vazão. Um plano de contenção foi estabelecido para evitar desperdícios. Readequamos a nossa forma de operar dentro da planta. Então não estamos mais utilizando água para irrigação, não estamos utilizando água para outros meios que não seja única e exclusivamente para a produção de medicamentos. A indústria, que distribui medicamentos para 20 países,
já contabiliza os prejuízos causados pela estiagem. Comprar água é 4 vezes mais caro do que você captar do rio. Então isso certamente tem um impacto financeiro. Com as chuvas dos últimos dias, o nível do rio Atibaia subiu 62 centímetros e a vazão passou dos 3 metros cúbicos por segundo para 12. Apesar das melhoras, os índices estão longe de ser os ideais. Nesse período, o rio deveria estar com 45 metros cúbicos por segundo. No fim de semana, o governo de São Paulo anunciou o aumento da vazão do sistema Cantareira para a região em 1 metro cúbico por segundo, para ajudar a melhorar os níveis por aqui. Porém, segundo o Grupo de Atuação e Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, a decisão é importante, mas tardia, e não deve atenuar as consequências que o período de estiagem vai trazer para a vida útil dos rios. Até porque a gente está tratando de uma estiagem absolutamente fora do normal, um período que não estava previsto, uma quantidade pouca de chuva que não era prevista, era previsto mais chuva aqui para a nossa região, para o estado de São Paulo como um todo, uma estiagem bastante atípica e não à toa existe esse risco aí dos rios sofrerem uma grande perda. Eu lembro até do consórcio PCJ informando que 2014 seria dada a condição, né, há 2 semanas atrás já era uma situação difícil, agora a situação vai ficar ainda pior para os rios, porque não tem como reparar, dependendo de como for, dependendo de como acontecer e de como continuar, não há como reparar os danos causados aos rios. Nós já mostramos problemas no Jaguari, lá em Amparo, no Camanducaia, aliás, em Amparo, no Jaguari, também no Atibaia. Resumindo, é um caos que tem se instalado e aí cabe à população ajudar também a economizar e conscientizar. E é prejuízo por um lado e benefício para outros, né? Por exemplo, quem vende água mineral, como a gente já mostrou aqui, tem aí conseguido vender um pouco mais por causa do calor e tal, só que também é um problema bem grande. Você pode participar com a gente no Facebook, facebook.com/Brasil Urgente Campinas, pode também deixar o seu recado com a hashtag Brasil Urgente Campinas. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouco eu tenho mais aqui no Brasil Urgente, que também tem polícia na rua daqui a pouquinho, hein? Você não sai daí.